Vamos falar agora do Fernando Haddad, que declarou que o Ministério da Fazenda deve aumentar a projeção do PIB para 2024. Vamos acompanhar o que ele disse. O Aloysio falava agora há pouco de que a Fazenda talvez tenha que rever a projeção do PIB desse ano, o que é provável que aconteça. Nós sempre somos parcimoniosos porque a gente não quer também sofrer revés. Mas tudo indica que mesmo com a calamidade do Rio Grande do Sul, que afetou um estado que responde por quase 8% do PIB brasileiro, a economia não parou de crescer, né? Mesmo com a trava externa, as preocupações com o FED, a repercussão no nosso Banco Central aqui, a economia continua crescendo. Isso se deve ao espírito empreendedor do empresário do setor produtivo. Ô Zé Maria Trindade, você acredita nesse otimismo aí, nessa expectativa do ministro da Fazenda? O emprego dele é esse, né? Transmitir esse otimismo. Mas existem dados. É interessante que a economia do Brasil está passando um ciclo muito bom e, exatamente por isso, tem números positivos. Existem números positivos, mas não está muito bem administrada para fazer isso chegar à população. Os combustíveis estão caros demais e caros com relação aos salários. Quando se vai a um supermercado, a gente vê que o salário não dá para comprar como antes. E aí sofre. E esta inflação no mercado ela é cruel, que ela é chamada inflação pobre, porque ela pega exatamente os que ganham menos. Há uma defasagem muito grande de salários e realidade. Como é que eu descubro isso? Não há quem não reclame de funcionários. Um dono de um bar que tem um funcionário diz: eu não estou conseguindo contratar, as pessoas não querem trabalhar. E quem tem 10 mil funcionários reclama do mesmo jeito. Está difícil de fazer a seleção. É porque tem que ser um profissional habilitado, treinado e que especializado. Não, essa dificuldade está na contratação de funcionários que não querem trabalhar porque o salário está baixo. E por que está baixo? Porque o patrão não pode pagar um salário maior, porque lá na ponta ninguém quer comprar o produto dele maior, ou a prestação de serviço dele maior. Então, nós estamos passando por um momento muito difícil de adaptação de salário e realidade. Então, os números estão bons, sim, né? De desemprego, de previsão de crescimento do PIB, mas isso não está chegando na população. O sentimento econômico não é bom. Ô Alangani, o que o ministro da Fazenda também diz é que os impactos do Rio Grande do Sul não foram sentidos, não só não foram sentidos, mas a economia manteve o seu crescimento apesar deles. Como que você avalia? De um lado, de fato, tem uma recuperação no mercado de trabalho que explica esse crescimento um pouco acima de 2%. A gente não sabe exatamente se vai ser 2,10%, 2,5%. Agora, de qualquer modo, é um crescimento muito baixo. A gente se acostumou com 2%. Se fosse em outra época, 2% seria quase uma recessão. Quando o país cresce menos de 2%, 1,8%, 1,9%, a gente fala já em recessão, numa economia estagnada, né? Então, dado esse potencial que o Brasil tem de crescimento econômico, uma série de recursos naturais, mão de obra ainda relativamente jovem comparada a outros países, é um crescimento muito baixo que não resolve o problema. E eu estou muito mais preocupado, Evandro, não é só com o crescimento de agora. Tudo bem, cresceu um pouco mais de 2%, né? O ano passado cresceu 3%, mas eu estou muito preocupado com o que vem à frente. E aí, quando eu vejo todo esse descontrole das contas públicas, a gente já viu esse filme no passado. Gera algum crescimento no presente, estímulos do gasto público, mas vem crise econômica lá na frente se nada for feito. Tem outro trecho do Haddad em que ele fala sobre o contingenciamento que deve ser feito em 2024 para cumprir as regras ali do arcabouço fiscal. Vamos acompanhar. Tanto bloqueio, que se alguma despesa superar os 2,5%, vocês vão lembrar que nós temos um teto que não pode ser superado, que é de 2,5%. Então, esse trabalho está sendo feito para verificar Previdência, BPC, o que vai precisar. O que passar dos 2,5% tem que haver contrapartida de bloqueio e contingenciamento no caso de receita, porque nós estamos com essa questão pendente ainda do cumprimento da decisão do STF
sobre a compensação. Segré, você confia nas projeções e no planejamento que a Haddad está trazendo para organizar esse orçamento, para colocar dentro do arcabouço, para fazer caber ali? Evandro, quando no ano passado a gente discutiu tanto, debatemos tanto no 3 em 1 sobre que o arcabouço tinha uma carência importante, que era não incluir a responsabilidade fiscal do presidente nesse caso. E por que não era incluso? Agora estamos vendo a falta de preocupação e o compromisso para conseguir atingir esse equilíbrio fiscal que foi prometido pelo Fernando Haddad e pelo governo quando foi discutido a lei do novo arcabouço fiscal. Mas ele está considerando, e Alan Gani talvez, não sei se o PP está mais atualizado, o crescimento da despesa pública tinha um piso de 0,6, independente da arrecadação, e um teto de 2,5, mas depende da arrecadação. Não é automático. Se a arrecadação não acompanha, ele não pode crescer mais. O que nós vimos até agora, inclusive o mês de maio, foi um bom fusível para ver isso, é que a arrecadação foi recorde, a despesa também e o déficit também. Então, ele pode fazer os cálculos que ele quiser. Coincido com o Zé Maria, ele está sendo pago para mostrar otimismo. Mas o otimismo, em algum momento, se depara contra a realidade. E a realidade pode mostrar, inclusive, hoje, um informe do FMI mostra o caminho inverso ao que diz o Mercadante, que em função da crise feita pelo Rio Grande do Sul, a projeção de crescimento do PIB do Brasil, que estava em 2,2, diminuiu para 2,1. Claro, é irrelevante, 0,1 não tem um problema sério. Mas, de qualquer maneira, me parece que está jogando manteiga ao teto e ainda a manteiga pode derreter um pouco. Só para arrematar, Felipe Monteiro, você acha que a realidade está no movimento contrário ao otimismo do ministro da Fazenda? Não, sim. Quando você pega os números da economia, os números, teoricamente, abstratamente, vão bem. Nível de desemprego, é bom lembrar que em 2023, né, para 2024, tem o menor nível de desemprego da história do Brasil desde 2014. Crescimento econômico, inflação abaixo pela primeira vez em muitos anos na meta. Ou seja, os números econômicos estão bons e apontam... Peraí, inflação na meta? 4,3%. Você falou olha, você falou anteriormente. Eu falei que foi a primeira vez. Que a inflação, ele não cumpria a inflação. Agora você fala que está na meta. É muito somebody love. O que eu falei foi que nos 4 anos de Campos Neto, os 3 últimos anos dele, ele não conseguiu atingir a meta da inflação. Só atingiu agora, com 4,3%, sendo que a meta era 4,5%. Isso foi o que eu falei. Tá bom. Você não deixou eu terminar de falar aqui porque tá nervoso, não sei por quê. Então vai, Monteiro. Eu fico nervoso com você. Termina, Monteiro, vai lá. Eu não falei nada diferente do que eu falei agora. Desculpa. Mas eu volto. Desculpa, eu entendi errado. Deixa o Monteiro... Mas não concordo com o Campos Neto, você falou. Bom... Vai, Monteiro. Mas eu volto a colocar um ponto que eu acho fundamental. O Lula está fazendo um governo de direita ao buscar esse déficit fiscal zero, ao buscar o superávit primário a qualquer preço e a qualquer custo, indo na contramão do mundo. O Brasil era para crescer muito mais, era para crescer infinitamente mais se tivesse um projeto industrial no Brasil, se tivesse um projeto de reaquecer a indústria no Brasil. Eu não sei por que vocês estão rindo. Olha lá, eu não posso eu me sinto desrespeitado hoje. Não, eu ouço todo mundo calmamente aqui, neoliberal... quando eu falo, vocês riem. Não, é porque quando você falou que o Lula... Você estava indo bem, mas na hora que você falou que o Lula é neoliberal... Ontem mesmo ele... Não, você falou que busca superávit. Ele dá uma declaração que fez o dólar subir, que ele falou... Mas o governo não é o Lula, Não, mas ele falou o seguinte, é porque o Haddad tem que ir lá apagar incêndio, mas ele é o presidente da República. Pelo princípio da impessoalidade... Não, ele é o chefe do governo. Ele é o chefe do governo. Mas ele aprovou o marco legal, ele aprovou o novo marco. Mas, Felipe ele aprovou o novo marco fiscal que prevê que a reação principal foi no momento que você falou que Lula é de direita. Essa foi a reação principal. Lula está fazendo direito de direita. Meu Deus. E de fato está. Não, eu admiro. Essa busca. Sabe o que eu admiro? É a sua coragem. Você é contra ou a favor do déficit fiscal zero? Eu sou a favor. Só para arrematar. Então, mas ele não é a favor. Ele deu uma declaração ontem no jornal. A reação do Gani e do Segré foi muito clara aqui. Mas eu quero saber o que você acha sobre essa afirmação do PP de que Lula é de direita. Governo de direita. Quem? O Zé. Quero saber do Zé.
É Ficou difícil sem de palavras. responder isso, porque até o Lula vai ficar ofendido, né, com essa história. Mas o Lula tem, sim, uma forte pegada ali de centro, né, não é exatamente de direita, de centro. A formação sindical dele, a luta sindical assim, ligada à empresa. Não existe sindicato forte se não houver empresas fortes. Então, ele tem essa pegada, mas não é exatamente de direita, né? Nem o PSDB é de direita, que é a direita do PT. Na verdade, ele entra ali no social-democrata, que o PSDB se julga. É a mesma coisa, os dois disputavam ali como se fossem diferentes, mas o PT e o PSDB são a mesma coisa, têm a mesma origem, a mesma gênese lá e tal. Não é exatamente de direita. Esse tipo de discurso, Fê, confundiu muito a cabeça do brasileiro. Isso acabou provocando muita confusão ali, achando que o Lula chamava o Fernando Henrique de neoliberal. Fernando Henrique ficava ofendido quando era chamado de neoliberal no governo, né? O PT fez esse discurso. Mas, na verdade, hoje a gente vê que o discurso dos tucanos, a proposta de governo deles, é uma proposta de esquerda, é uma proposta social, chamada social-democracia. É muito difícil de dizer onde está exatamente esse balizamento, onde norte e sul, onde é de direita e de esquerda. Mas, seguramente, o Lula não é de direita e o governo atual não é um governo de direita. É só ver o Milei, ver a gestão Milei, o que ele defende, e ver o que defende agora o governo brasileiro, para entender que não é assim. Não, vamos lá, eu vou tentar... Eu preciso sair, gente, porque a gente tem... Rapidinho, Pepe. Não, rápido então, porque a gente precisa. Às 5h50 o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Eu tenho mais 2 repórteres esperando para falar de eleição municipal ali. Vai, Felipe Monteiro, arremate para a gente poder também finalizar o nosso trezinho. Tem pingos nos is aí, quase na nossa cola. Hoje em dia é um governo que busca o desenvolvimento econômico e social, o tal desenvolvimentismo, né? A partir do momento que o Lula, no começo do mandato dele, aprovou o novo marco fiscal, buscando o déficit fiscal zero, inclusive o Haddad prometeu que atingiu o déficit fiscal zero em 2025, no meu modo de ver, isso contraria a política desenvolvimentista. 24. Então isso, para mim, é um governo de direita. Desculpa. Bom. Claro que você pegar questão identitária, pegar outras questões, obviamente não é questão de direita, mas essas questões outras, no meu modo de ver, são periféricas do que é o mais importante para o Brasil.